Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de blusa. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que ama um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai usar a malha Tricô Triunfo, lá da Entre Malhas, onde eles têm outras cores também desse tecido. É um tecido com um toque bem macio, é um tricô, né, com muito elastano. E a gente vai fazer essa blusa, mas vocês poderiam também fazer calças mais justinhas, tipo leg, até com aqueles pezinhos, né, porque ela tem um elastano. Ou pode fazer até mesmo um pala, porque ele vai dar bastante caimento, mas vai ficar quentinho, porque ele é tipo um tricô. Poderia até mesmo fazer um macacão também. Gurias, esse modelo de tecido, para esse modelo de blusa, a gente vai usar 1,50 m do tecido. E a gente vai usar também uma barra de renda embaixo para dar aquele charmezinho da peça. Essa barra de renda, eles vendem por pedaços de 3 metros. Então a gente compra 3 metros e depois vocês utilizam o que precisa. A gente vai aprender também o cálculo para fazer essa renda. Essa renda é como a gente fez detalhes com punho, com cos embaixo e uma golinha também, tudo isso a gente vai aprender ali o cálculo. Essa renda a gente vai usar toda ela é bem larga, porque ela vai ficar por trás do nosso cos. Como o nosso cos é um pouquinho larguinho, assim ela vai sobrepor o cos vai sobrepor a nossa renda e aquela renda vai cair ali por trás, aparecendo só uma parte dela, não vai ficar toda aquela renda larga aparecendo. Então isso também a gente vai fazer o cálculo ali de quanto que a gente quer que a renda fique aparecendo. Essa renda ela sempre tem que ser cortada também um pouco mais larga, né, que o tamanho do nosso quadril, porque ela tem que fazer um leve embebido ali naquele cos, para ficar um leve franzido, que é um embebido, para quando se esticar, como a malha estica bastante, a renda não, para ele não estourar ali a costura ou não trancar também, né, a renda ceder junto conforme o tecido. Então, bora pro nosso passo a passo para a gente aprender todas essas regrinhas? Aqui, gurias, a gente vai começar fazendo a nossa modelagem básica. Então, a gente vai cortar sempre o comprimento da nossa peça mais 10 centímetros de papel. E aqui eu tô começando a fazer o nosso molde básico, né, de corpo. O nosso molde básico, ele é sempre pela metade, porque o outro lado é espelhado. Esse passo a passo tem lá dentro da nossa comunidade, tá? Nossa receita base de bolo, ou quem tiver aí uma base de corpo para a gente começar a alterar, eu vou passar o passo a passo aqui certinho das alterações. Aqui esse passo a passo de como que faz a base ali, né, do corpo, tem lá dentro da comunidade, que é a nossa receita de bolo, que a gente sempre segue a partir dela para criar qualquer modelo, que é uma coisa que você sempre me pergunta, sempre vai precisar fazer uma base nova, né? Gurias, é como eu falo, é como um bolo, né? Já comeu aquele lá, tem que fazer outro. Porque senão fica muito risco um em cima do outro e vocês acabam se perdendo. Eu vou pintar ali depois para vocês verem a diferença, o que é separar, o que é cos, o que é o corpo, né? Mas por isso que a gente faz sempre uma base nova, né? Claro que quando tem ali alguma coisa muito parecida, dá pra gente aproveitar a mesma base. Mas senão fica mais difícil no início até para vocês interpretarem, né? Então, ali a gente fez a base do corpo da frente e já desenhou as costas ali em cima também, que a gente faz frente e costas juntos. Eu vou começar soltando 1 centímetro ali no busto e 1 centímetro lá embaixo na parte do meu quadril também. E vou deixar ali na cintura com os 3 da pence, nem desenhei minha pence porque não vai ter pence, mas ela tá ali, os 3 centímetros da pence, tá? Porque é para ele ficar mais soltinho, não é um blusão tão coladinho. Ali eu tô fazendo o cálculo conforme a minha renda, o quanto que eu quero que ela fique aparente para mim desenhar aquele cos. Até tinha feito uma medida ali e alterei até ele, agora vocês vão ver, porque senão ficava a minha renda, ainda não ficava a metade dela aparecendo, né? Então, o que eu fiz o cálculo? O quanto que eu queria que a minha renda aparecesse, que foi até aquela parte transparente ali, que é a partir dali que acabava o meu blusão. Que é a partir dali para cima que eu vou calcular o meu cálculo do meu cos, aquela minha largurinha do cos. Ó. Então, eu peguei da parte transparente ali da renda até a ponta, vamos supor, deu 6 centímetros, então eu marquei todos 6 centímetros ali. Daqueles 6 centímetros ali para cima, que eu vou marcar a minha altura do meu cos. E a altura do cos deu exatamente bem na pontinha ali da renda, então dava para mim botar toda essa renda inteira, eu nem precisei cortar ela. Então, que o meu cos, eu botei ele de uns 4 centímetros ali,
porque não precisava um cos muito largo, né? É só para dar aquele ajustezinho embaixo para não ficar tão solta, tá? E vou encaixar ali. O meu cos, ele tem que ser 1 centímetro menor ali da parte de cima, para ele fazer aquela forcinha do cos, e 1,5 centímetro ainda bem na ponta lá embaixo, a menos ainda, para ele dar mais um ajustezinho. Então, o cos com a blusa a gente diminui 1 centímetro e o cos lá na ponta mais 1,5, então ficaria 2,5 lá embaixo. Ali no degote eu tô entrando 2,5 centímetros toda a volta, tanto da frente quanto das costas, porque eu vou fazer depois uma gola ali, né? E eu queria que ele ficasse exatamente no pescoço, não subisse para ficar uma golinha alta. Então já fiz também a soma do degote e a soma da minha cava ali também, eu fiz já a soma e anotei, que eu vou precisar dela para depois com a minha manga. E agora eu tô pintando ele ali, eu pintei toda a volta da minha frente, agora eu tô pintando toda a volta das minhas costas, toda a circunferência dele, para mim me achar bem o que são as alterações. E o cos ali também de outra cor, anotar que a setinha o sentido dele, onde que é dobra, quantas vezes que a gente tem que fazer, né? Tudo essas a gente anota ali. Vou dar sequência naquela minha linha imaginária para mim fazer a minha manga ali do lado. Gurias, vocês podem fazer em outro papel também, tá? Como o modelo é muito parecido frente e costas, eu vou aproveitar o mesmo papel ali quando a gente cortar, porque é muito parecido. Mas se vocês acham que tem que separar ali, dá para separar também os moldes. Tudo também tem lá dentro da comunidade, né? Vocês vão vendo que a gente vai pegando prática e algumas coisas são muito parecidas, a gente usa o mesmo papel até para não ficar muito volume de papel depois, tá? Fiz a minha base ali da manga, que também tem lá o passo a passo. Agora eu conferi com a minha cava lá, que tinha da minha blusa, e eu conferi ali para ver se elas se encaixavam. O meu punho eu vou botar ele de uns 6 centímetros, e esse punho ele tem que ficar com uns 9 ali na ponta. Uns 9 na ponta e 1,5 mais no que vai encontrar com a manga. E a minha manga também pode ficar 1 centímetro a mais ainda, para ela fazer aquele ajustezinho, né, na manga. A manga, gurias, vocês viram ali que eu desenhei tanto com a reta quanto com a curva, porque eu posso fazer com a curva para ele ficar mais ajustado ali no meu braço, para não ficar aquela manga tão larga. Mas para isso eu sempre tenho que conferir com a minha circunferência do braço, né? Então eu vi que o meu ainda ficava soltinho, então tava bom. Pintei já ele ali, a manga, o que é o punho da manga, onde que é dobra também, né? Vou tudo anotando isso para depois eu saber lá na hora de cortar, tá? Ali também que eu já posso fazer a minha gola. Então, a minha gola eu vou ver qual que foi a circunferência ali do meu pescoço que eu tinha colocado. Vou colocar também 1,5 centímetro a menos, porque como esse tecido estica, e por 5 de altura, que é os 2,5 que eu ia colocar, só que a gente colocou o dobro, porque a gente vai dobrar ele, vai fazer ele duplo. Ali no meio da gola, onde tá os 2,5, eu posso ainda entrar 1 centímetro para dentro, para ele fazer aquele Vzinho na gola. Aquele Vzinho é sempre importante a gente fazer tanto em punho, que vai ficar a mesma coisa ali no meu cos, né? E agora na minha gola, porque ele faz aquele ajustezinho na peça na parte de cima, para não ficar aquela gola sobrando tanto também. Então, cortei ali toda a volta, agora eu tô cortando da minha gola. Já cortei lá do meu corpo a parte das costas e o meu cos, separei eles. Vou cortar aqui também a minha manga, fazendo na parte mais ajustada da manga, que eu usei ali a régua curva para ele ficar mais modelado no braço, não ficar uma manga tão solta. Separar o meu punho também, que assim eu já tenho todos os pedaços, assim eu já vou conseguir cortar ali o meu tecido. Aqui o tecido, gurias, a gente vai botar ele direito com direito. Essa malha ela é bem quietinha, né? Bem gostosinha. Dá pra vocês ver o direito, porque eles furam pelo lado direito, então onde sai aquelas bolinhas ali na orelha é o lado avesso dele, tá? Mas ele tem uma diferencinha ali quando vocês esticam o caneladinho, que a gente sempre fala que o avesso ele é mais emboladinho, né? O direito ele é mais lisinho. Então botei a orelha com a outra orelha. Esse tecido tá dobrado em 2 ali, né? Aqui a gente pegou 1,5 metro de tecido. Esse tecido ele é mais largo, ele tem 1,55 de largura, né? Por isso, tanto pra gente fazer um modelo numa perna mais larga, é legal também porque ele tem mais largura também. E ali eu dobrei o meu tecido em 4 partes, porque ali eu vou riscar toda a volta das minhas costas ali dele. Então, faço todo o contorno. Não consigo tirar minha manga ali do lado, apesar dele ser mais largo. E até mesmo não fazer assim esse encaixe ali, porque senão vai sair fora do fio, né?
Então, eu sempre vou pegar o comprimento da minha blusa e o comprimento da minha manga. E gola, punho, ali, cosa, eu vou conseguir tirar ali na lateral do corpo, porque como ele é bem larguinho, esse tecido, a gente consegue tirar ali na lateral. Vocês viram que eu risquei ali toda a volta das minhas costas e agora eu venho cortando aquele molde, mas não corto todo ele, ó. Para um pouquinho antes para mim riscar agora a minha frente ali em cima, porque lembrem que esse tecido ele tá dobrado em 4 partes. Então a gente vai riscar todas as costas e já risca ali em cima a parte da frente, porque a parte de baixo e a lateral continua a mesma coisa. A gente encaixa ele ali e risca. É a mesma lógica do nosso vestidinho lá da comunidade, tá, gurias? Por isso é importante aquele passo a passo lá do nosso de corte e costura básico que tem lá dentro da comunidade também, para vocês pegarem essa logística. Aqui a gente tá relembrando aquela logística, né? Desenhei a minha gola, deixando ela ali na dobra. Agora eu tô desenhando o meu cos e eu dobrei ele, ó, porque o molde tava pela metade. E eu vou desenhar ele de novo, porque ali eu só tava com a frente do meu cos. Agora eu tenho que desenhar as costas também. Vocês viram que o cos também fica com aquele Vzinho. O punho também é a mesma coisa, ó. Risco ele, virei para ele fazer toda a circunferência do braço. E vou dobrar ele novamente para ele fazer tanto a parte de fora quanto a interna ali do punho, porque é dobra e dobra, diz ali no punho, né? E 2 vezes, o tecido já tá em 2 para sair dos 2 braços. A minha manga ali, eu não cortei ela, porque a manga depois eu vou ajeitar de novo o tecido para aproveitar melhor ele, tá? Então, tô cortando ali toda a volta do meu corpo ali das costas. Assim eu vou ficar com 2 costas. Tenho 2 costas, uma eu vou transformar em frente depois. Então eu tenho que tirar um de dentro, já risco ali bem o que é o avesso, como eles são muito parecidos, né? Para mim não ficar na dúvida lá na máquina, para ficar mais fácil. Risquei ali o lado avesso e venho cortando aquele de cima, toda a volta ali, degote, ombro, cava, né? Que foi o que mudou. Lateral e a parte de baixo continua a mesma. Então fiz os riscos bem marcando o que era avesso ali. Já vou deixar preparadinho, direito com direito. E agora vou cortar ali toda a volta do meu punho também. Ali já saem meus 2 punhos, também sempre procurando riscar ali o que é avesso. Vou riscar vou cortar ali o meu cos também, toda a volta dele, separando o que é a parte da frente, o que é a parte das costas. Aquele meio a gente não corta, porque não vai ter costura ali na parte de baixo, né? Vou cortar a minha gola também, lembrando sempre do tecido ficar parado, vocês que ficam girando na volta dele, ó. Marquei tudo os avessos dele. E assim agora eu vou dobrar novamente ali o meu tecido para mim marcar minha manga. Sempre a parte maior do nosso molde para a ponta do tecido, para a parte aberta. E a gente tá cortando na parte que tá a auréola, a dobra lá, para depois sobrar um tecido inteiro, para fazer aproveitamento de tecido, né, gurias? Que daí vocês conseguem aproveitar para fazer outra coisa depois. Então, vou riscar ali na volta da minha manga. A minha manga, se eu dobrei 20 centímetros, dobro todo ele 20, né? Pra não sair do fio, aquele caneladinho desse tecido. E tô cortando as 2 mangas juntos, porque ele tá dobrado em 4 partes ali. Então, até fica de dica pra vocês, se vocês quiserem comprar, assim, aqui eu comprei 1,5 m e sair ali pra mais uma manga de uma roupa, com os punhos ali do lado. Então, se eu comprasse mais uma altura de corpo, sairia 2 blusas. Isso é que a gente fazer o aproveitamento de tecido que a gente fala. Então, se eu fosse comprar 1,5 m ali que a gente comprou, mais 50 centímetros, 60 para outra blusa de corpo, sairia 2 blusas. As 2 mangas a gente tira na mesma altura, então a gente aproveita mais, tá? Ali agora a nossa renda, eles vendem só em pedaços de 3 metros e depois vocês vão tirando o quanto vocês precisam. Ali eu medi ali na parte de baixo do nosso molde quanto que tava, vezes 4, né? Porque o nosso molde tá pela metade, só na frente. Mas a gente não pode botar exatamente a medida do nosso corpo, gurias, porque essa renda ela não tem elastano e o nosso tecido tem. Então a gente tem que botar no mínimo uns 20 centímetros a mais, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então eu botei ali um total de 40 centímetros a mais do que aquela medida do quadril, porque ali embaixo é o quadril, que assim ele vai dar um leve franzido, ó. A gente vai esticando ela para se encaixar, para quando a roupa se esticar e não acabar estourando, né? E para ela ter elasticidade, porque se a gente bota a renda exato ali, o de cima estica, ela não vai esticar.
Então, cortado ali a nossa renda, porque a renda nem precisou cortar no meio, né? Porque a gente vai aproveitar toda ela, que ela vai ficar por baixo do nosso cos. A gente já consegue ir lá para overlock, a gente vai fechar todo ele na over, porque ele é uma malha. Então, eu vou cortar a linha rente ao rolo e vou dar um nozinho das linhas antigas com essa linha nova para puxar essa linha nova, né? Aqui a gente está usando uma overlock 4 fios, mas pode ser usado uma overlock 3 fios também, tá? Diferença delas, tudo isso tem lá dentro da comunidade também, tá, gurias? Mas a diferença delas é porque a 4 fios ela tem uma costura mais segurança. Para quem vai fabricar muita malha, né, vale a pena investir numa 4 fios, mas é aquilo, quanto mais fios, mais caro é também. Mas eu acho que vale a pena o investimento. O que eu acho que não vale a pena é vocês comprarem, gastarem mais, pagarem mais por uma máquina 4 fios e acabar usando só uma máquina 3 fios, só usando 3 fios nela, né? Eu acho que vale a pena a gente usar os 4 fios igual. Então, primeiro a gente vai começar ali pelo punho, direito com direito, e fechando ele, acompanhando aquele Vzinho ali do punho. E já vou dividir aquele meu punho em 4 partes, igual a gente faz lá no cos da nossa bermudinha. Vocês viram como é importante a nossa base lá da costura que tem lá dentro da comunidade? Porque a gente aprende esses macetezinhos, aqui a gente tá relembrando e tá vendo que todos os acabamentos que a gente usa lá, a gente vai relembrando aqui. Aqui é para dando de ideia para vocês o que vocês podem fazer com o tecido, né? E relembrando como que faz uma montagem de uma peça dependendo de cada modelo, né? Eu sempre falo que cada caso é um caso, né? Mudou o tecido, mudou o modelo, muda tudo. Então aqui a gente botou o tecido direito com direito e fechou os ombros. Lá a gente já preparou os punhos, fechando eles e dividindo em 4 partes. E agora eu vou encaixar a minha manga ali. A minha manga eu vou botar o tecido direito com direito. Vou encaixar as minhas cavas. Vocês viram que eu boto lá na pontinha, costuro um pouquinho e venho com a mão encaixando lá na outra ponta, venho fazendo ela se encaixar em toda a minha cava. Com a prática, gurias, vocês vão botando ali, encaixando nos dedinhos mesmo, né? A gente fala, mas senão vocês podem botar o alfinete, tá? Ali eu tô botando o outro lado também, direito da manga com o direito do corpo, encaixando a cava ali. Se for botar alfinete, bota eles 2 dedos afastadinho da ponta, porque esse alfinete a gente não pode passar por cima ali na overlock, senão pressiona ali e fura a peça de vocês, né? É só na reta que a gente pode passar por cima do alfinete. Fez ali a costurinha na cava, já vamos fechar a lateral. Mais importante a gente começar, tanto faz da ponta da manga ou da ponta do corpo, o importante é a gente cuidar para aquela costura do meio ali se encaixar. É um tecido que ele dança mais, tá? Que ele empurra, por ele ser grossinho também, fica mais difícil de vocês encaixarem ali também. Então, segura a costura com costura, ponta com ponta, e assim a gente vai fechar as duas laterais. Fechadas as duas laterais, já vai estar prontinha a nossa blusa. Ali a gente está finalizando a lateral, já ficou prontinha a nossa blusa, porque agora a gente vai encaixar punhos, encaixar cos, né? Então vamos preparar o nosso cos e a nossa gola. Fechou ali a gola também fazendo aquele Vzinho. Lembrem, quando tem uma curva, a gente estica para ele ficar reto. Vamos dividir também em 4 partes aquela gola, sempre dando aqueles piquezinho pequenininho, falo assim, ser muito generosa, né? Para encaixar depois com o nosso corpo. O cos também, botei o tecido direito com direito, os 2 tecidos juntos, e vou fechar as laterais deles, porque vai ficar 2 costuras nas laterais do cos. Vou marcar o meio do meu cos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Vou dar um piquezinho nele ali para fazer aquela marcação para depois ela se encaixar no meu corpo. Agora ali no corpo eu também vou fazer as divisão por 4 para vir com aquelas partes lá e se encaixarem. Então eu dei um piquezinho no meio da frente das costas da blusa, ali na parte de baixo. Vou deixar a minha blusa do avesso e o meu cos eu vou deixar no direito, ele já dobradinho, e vou encaixar ele ali no meu corpo, encaixando bem costura com costura, pique com pique. Lembrando que aqui a gente está pegando 3 tecidos juntos, então tem que esticar ele para ele dar essa leve pressão ali, né? Para ele fazer aquele franzidinho, para ficar aquele suéter que fica justinho ali embaixo, ele não ficar solto. Então, tudo é modelo, né, gurias? Vocês poderiam fazer bainha também. Até aconselho vocês, esse tipo de peça, desse tecido aqui, a fazer bainha, porque com o punho ficou bem grosso e acaba que ele ondula mais, né, até. Com a bainha, eu acho que daí ele não ia ondular tanto, né, porque assim ele não iria ficar tão grosso.
ou usar o acabamento assim de punhos em outro tecido, tá? Mas se a gente quer fazer de outro tecido, até aconselho a fazer um pouquinho menor. O nosso molde eu vou fazer ele um pouquinho menor, deixar disponível lá dentro da nossa comunidade também. O nosso molde um pouquinho menor, ele já certinho, porque senão ele acaba ondulando, ele acaba cedendo muito, né? Então a gente tem que diminuir mais aquele punho para ele até não ficar tão onduladinho nas curvas, nas junções ali com punho, com cós. Então, vou fazer a mesma lógica agora no nosso punho também. Deixei a peça do avesso, o meu punho eu deixo ele preparado já no direito e vou começar unindo na costura, pique com pique, que eu também fiz a divisão por 4 partes ali no meu braço, né, na minha manga. E assim eu vou fazendo toda a circunferência, que assim fica mais fácil de fazer o giro ali na máquina, né? E cuidar que a gente tá pegando 3 tecidos juntos agora para cuidar para nenhum fugir. O que vocês podem fazer também? Só preparar esse punho, essas 2 camadas, fazer uma costurinha reta e depois ir ali unindo ele no nosso corpo, assim, pega de 2 em 2 o tecido. Com a prática, vocês vão ver que vocês já vão pegando até os 3 tecidos juntos, mas tem que cuidar para ninguém fugir, né? A gente fala aquele lá do meio não fugir. Mas tudo é treino, tá, gurias? Qualquer coisa pode fazer na reta ou passar over, primeiro só os 2, depois une com os outros 2. Tudo formas de vocês irem fazendo, tem que ver qual é a prática de cada um, tá? Ali na nossa gola, eu achei o meio da frente das costas, fiz o piquezinho e já juntei aquele piquezinho achando as laterais ali, porque a lateral não é o meu ombro, porque o meu ombro não é a lateral, porque a frente é mais degotada, então eu tenho que achar tanto o meio da frente das costas quanto as laterais. E eu vou unir a minha gola ali, a lógica é a mesma que a gente fez no punho e no cós. Deixo a minha peça do avesso, dobro a minha gola ali, deixando ela no direito e vou encaixá-la ali. Cuido para aquela emenda da gola ficar para a parte das costas. E assim eu vou esticando pique com pique, toda a volta ali, unindo os 3 tecidos juntos para ficar pronta a minha gola. Depois eu posso até mesmo passar uma costurinha de um pespontinho na volta ali. Quem quiser, tá, guris? Já estaria pronto ele ali, um modelo básico, né? Mas pode aplicar essa renda ali embaixo que vai dar todo o charme da peça, né? Ou fazer um pespontinho também na galoneira. Botei a minha renda ali direito com direito que a gente tinha cortado. Vou passar uma overlock nela. Quem quiser pode passar uma reta ali no final para dar um retrocesso ali também, para arrematar, para ajudar a fazer o acabamento daquela renda ali, né? E a renda eu vou dividir ela primeiro em 4 partes, ó, como tinha uma costura só de um lado. Fiz a marcação ali, dobrei ela no meio, vou fazer a marcação tanto dentro quanto fora ali da renda, para ela dividir em 4 partes. E dobrei ela no meio para dividir em 8 partes. Por quê, guris? Porque esse é muito franzidinho ali, né? Tem aquele franzidinho, então ajuda muito a gente dividir em 8, não em 4, porque vai nos ajudar a ficar mais fácil ali de fazer o encaixe com aquele corpo. Então, lá a parte de baixo do meu cós, lá por dentro no avesso do tecido, eu também vou dividir em 8 partes. Eu achei o meio da frente das costas, fiz uma marcação, as laterais já tinham costura, e daí entre aquele meio e a lateral eu faço uma marcação, entre o outro meio e a outra lateral vou fazendo outra marcação, assim eu vou dividindo ele em 8 partes. Agora eu vou cuidar, como ele já está em círculo, começar pela emenda, que a emenda vai ficar na parte da minha lateral do corpo. E eu vou encaixar aquela emenda bem na costurinha da lateral e a primeira marcação da renda com a primeira marcação do corpo. Vou esticando ele, porque como ele tem o elastano, aquele tecido, e a renda não tem, ele vai fazer ele forçar ele se encaixar. Que assim, quando eu solto, ele já dá aquele leve embebido da minha renda. Ela não chega a criar pregas, né? Ela fica um leve franzido, a gente fala. Que é só para ela acompanhar aquele elastano da blusa, porque senão quando eu vestir a blusa, ela não vai se esticar naquela parte, porque a renda não estica. Então, ali perdi a marcação, daí eu vou ajeitar ele achando marcação com marcação, ó, pra achar aquela marcação ali. Eu fiz essa marcação até ali com um pozinho de giz, o melhor é vocês fazerem com sabonete ou com giz mesmo, porque daí fica bem forte, vocês acabam não perdendo a marcação ali, né?
E tô colocando aquela minha renda, gurias, eu tô com a minha peça no lado avesso, botei o cos, tombei ele lá para dentro da peça e eu botei o direito da renda com o meu cos, com a parte de cima ali do meu cos. Então é como se eu fizesse um sanduíche do meu cos, né? Ele ficou ali no meio, entre o corpo e a renda. Então, eu botei a renda do lado direito ali pro lado do cos e assim eu vou encaixando todas aquelas 8 partes agora, porque lembra que nossa renda e o nosso corpo ali tá dividido em 8 partes. Poderia fazer essa costura também na máquina reta, tá? Mas como já tava ali na over, já aproveitei para fazer direto na over, até para fazer o acabamento. Mas quem quiser pode ser feito só uma costurinha reta ali também, tá? Vai esticando sempre ele, porque eu falo no início, né, a gente fica com medo de cortar ali na over, né, acabar ajustando um lado mais que o outro. Tudo até vocês pegarem a prática de cuidar para vocês não ficarem cortando, senão ajusta um lado mais que o outro, né. Feito isso, já tá pronto, ó, o meu cos cai por cima e assim a renda sobrepor ali, a renda fica por baixo, o cos fica sobrepondo a nossa renda. Ele já estaria pronto, tá, gurias? Mas para fazer um acabamento mais bonitinho também, para sentar aquela costurinha, a gente pode passar uma galoneira, mas não é necessário, tá? Então é aquela costura decorativa, o pesponto. Poderia só fazer ele ali. Vocês viram que ele ficou onduladinho, dá pra gente passar bem com ferro a vapor, né? Para ele assentar aquela costura. Agora eu tô puxando aquelas linhas da galoneira, que eu também a gente faz o mesmo esquema, né? Eu falo, a gente corta a linha rente ao rolo e dá um nozinho ali também, para ir puxando. Lembrando que a galoneira é 2 retas e uma overlock, porque essa é uma galoneira 3 fios, mas poderia ser uma galoneira 5 fios também, porém a galoneira 5 fios ela trama mais, né? Tramaria tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Ali, gurias, agora eu vou pespontar. O pesponto é costura decorativa, é por fora. Então, por isso eu tô cuidando bem ali por baixo da minha sapata, ó, pra mim cuidar bem pertinho dele ali. Esses detalhezinhos, tudo a gente tem lá da comunidade também, as guiazinhas, né? Tudo pra gente ir se achando melhor, aqui dando de ideia pra vocês. É o mesmo encaixe que a gente vê para fazer elástico de biquíni, né? Aquele internozinho da sapata ali, vão fazendo o pespontinho ali toda a volta dele em cima daquela costura, que a gente tá tombando aquela costura de overlock para cima e a costura tá saindo no corpo, tá, gurias? Não em cima do cos, em cima do corpo, fazendo toda aquela circunferência ali, para aquela costura não ficar tão grossa, né? A gente tombar ela para cima e dando aquela leve esticadinha. Quem não tem a galoneira pode fazer também com a agulha dupla, né? Que ela vai imitar a nossa galoneira ali. A galoneira é porque ela tem mais elasticidade, né? Fica mais fácil ali também, ela é mais rapidinha, mas poderia usar uma agulha dupla tranquilamente também lá na máquina reta doméstica. Também tem aqui no canal explicando como que faz para usar a agulha dupla, tá? Lá dentro da comunidade também. Mas a agulha dupla a gente usaria uma agulha 14, porque como fica essas partes mais grossas, e daí como é uma agulha muito frágil também, ela pode acabar quebrando, né? Então, fiz a circunferência ali do meu cos, vou fazer a circunferência da minha gola também, usando o mesmo caminho ali por dentro da sapata, vou fazendo toda a circunferência dele, tombando aquela overlock pro corpo. Eu tô fazendo sempre as costuras no corpo da peça, não em cima da gola, do cos ali, que é para arrematar ele, para ele não ficar erguendo também aquela costura. E como o pessoal fala, né, fica bem com cara de loja daí, né, porque fica com esse pespontinho. Eu poderia fazer esse pesponto também, só uma costurinha reta, também poderia, tá, gurias? Só que tem que esticar bem o tecido. Se falhar, né, porque é malha lá na doméstica, quer dizer que a gente tem que esticar mais. Quem tem a industrial, daí ela acaba não falhando tanto, porque tem um ponto mais firme, né? Aqui eu tô fazendo o pesponto também no nosso punho, a peça tá do avesso, mas eu tô costurando lá por dentro do punho, fazendo toda a circunferência dele ali, costurando sempre no corpo, não no nosso punho, e tombando aquela costura de overlock lá pra cima. Assim a gente já tira ele da máquina. Para tirar da máquina, sempre levanta bem as agulhas e puxa reto para trás, para ela soltar a linha ali para vocês. Assim a gente já finaliza a nossa peça só cortando os acabamentos ali dos fiapinhos. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo.
Vou deixar aqui do lado o videozinho mostrando para vocês como que ficou os detalhes dessa peça, né? Com essa barra de renda embaixo que dá todo o charme da peça. Parece um suéter, né, gurias? Com essa barrinha de renda embaixo, com um cos, com um punho, com um detalhezinho na gola, né? É uma malha bem quentinha que vocês podem usar até esse modelo como sobreposição com uma camisa de gola, né? Uma camisa com uma gola branca, imagina, embaixo ia ficar lindo, né? Com essa sobreposição. Então, vou deixar aqui do lado também o QR Code lá da Entre Malhas para vocês adquirirem esses e outros tecidos também. Vou deixar aqui do lado também o meu QR Code da minha comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como vocês fazerem um detalhe numa peça, que aqui são aulas mais avançadas, dando de ideias para vocês o que vocês podem fazer com os tecidos, né? Até auxiliando, relembrando o passo a passo, né? Ali dentro da nossa comunidade, gurias, tem todo o nosso curso de corte e costura básica e de modelagem básica. Então lá sim, para iniciantes, para quem não tem máquina ainda, também tem toda a escolha da máquina de vocês para ajudar vocês. Tem as pecinhas miniatura que a gente faz primeiro, né? Que é todo um treino para a gente chegar nas peças em tamanhos reais. Que a gente faz aplicação de zíper comum, invisível, faz bolso aplicado, os bolsos laterais, bolsos embutidos que tem nas calças social ou nos blazerzinhos, né? Isso tudo são detalhes que a gente vai usar nas peças em tamanhos reais, com elástico, com caseado e pregar botão. Tudo isso são detalhes que a gente precisa depois usar numa peça em tamanho real. Só que a gente começa fazendo nas miniaturas primeiro, porque é um tecido mais firme, são menores também, mais rapidinho pra gente fazer, né? Porque esse é um treino que a gente faz primeiro para depois passar a peça em tamanho real, que daí a gente começa a lidar com tecidos que estica, que escorrega, né? Então isso tudo são detalhezinhos que a gente vai aprendendo para a gente aprender a controlar o nosso pé, a nossa mão também, tudo ali na máquina. Então lá dentro da comunidade, gurias, também tem a parte de modelagem, que é aprender a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar a base ali no papel, que é a nossa receita de bolo, a gente fala, né? Que a gente vai criar a base de corpo, de manga e de calça, que é a partir dali que a gente cria qualquer modelo. Então é como se a gente transferisse o nosso corpo ali para o papel e dali a gente vai começar a criar nossas alterações. Se é uma gola de blazer, se é uma manga princesa, um recorte, um bolso, né? Isso tudo são alterações. Também tem ali dentro da nossa comunidade. Lá dentro também tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem. Então tem, por exemplo, eu confeccionando um vestido e tem lá o passo a passo de como que faz aquele vestido e tem o molde disponível também do PP ou GG para quem não quer pegar algo pronto e tem para quem quer criar alguma coisa do zero também. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!